Oi, tudo bom? Tenho trabalhado nesse projeto faz algumas semanas e agora estou no estado legal que eu gostaria de compartilhar. Ainda quero evoluir um pouco mais e descobrir umas outras coisas, mas acho legal compartilhar o estado atual. Então é basicamente um sistema de failover baseado em regiões do Google Cloud. Então, se uma região deixa de funcionar ou deixa de responder, uma outra região vai assumir e vai a- processar as requisições. Então, na frente tem o load balancer tem os backends, nesse caso tem um back-end com dois grupos. No primeiro grupo está na região West Central e o segundo grupo está em South America West 1. E aí, dentro de cada subgrupo, eu tenho as instâncias, as VMs, e essas VMs são criadas seguindo essa estrutura de rede, que é um pouco mais detalhada, tem VPC, subnet, firewall, etc. Mas para começar de forma mais superficial agora e depois entrar mais em detalhes, eu acho que é suficiente. Então a ideia central aqui é que em caso de algum tipo de problema aqui, digamos que esse US Central aqui deixe de responder por algum motivo, essa região sofreu algum tipo de desastre ou algum tipo de erro humano, alguém do time apagou a região sem querer usando Terraform, ou teve um cyberataque ou qualquer coisa nesse sentido, e a região deixa de estar disponível. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer é que o load balancer automaticamente vai fazer a troca e vai ser substituído por um outro back-end em outra região. Isso aqui é feito utilizando health checks, tem mais detalhes aqui nos Terraforms. Então, para começar, antes de mostrar o Terraform, demora um pouco para isso tudo ser provisionado, então eu vou criar e começar a passar pelo arquivo do Terraform. Então, deixa eu ver se está rodando legal aqui. Tá. A gente tem o Google Cloud, que é o nosso provedor, e depois a gente começa a definir desde a VPC, passando pelo subnet. Então, tem uma VPC para cada região, região 1, região 2, região 1 US Central, região 2 South America West. E, as subnets são definidas também, cada uma com seu IP e Sidra separados. Aqui não tem muito o que falar, a gente está usando Service Account, então quando os recursos são criados é utilizando essa Service Account. Tem o Firewall para as VMs, que o Firewall vai dizer que eu vou autorizar acesso nessas portas aqui e para esse protocolo aqui, que é o protocolo que a gente faz o ping. Tem também essa Search Range, isso aqui é interessante, em caso você queira deixar bem restrito o acesso, você pode definir os IPs que têm acesso a essa, a essa VM, nesse caso, que a gente está trilhando esse firewall a uma VM. E aqui também a mesma regra, só que para uma outra região. Aqui começa a configuração de templates para as instâncias, mas antes de falar do template, acho interessante falar do Group Manager. O Group Manager ele vai linkar um template de instâncias e também ele vai determinar a quantidade de VMs que vai estar rodando. Então, isso aqui é interessante porque a gente só passa um template e fala para esse template aqui eu quero tantas VMs rodando. E tem essa configuração por região também, região 1 e 2. O que é mais interessante que também agora vem a configuração do load balancer. A gente criou um load balancer no esquema external manage. Isso quer dizer que a gente vai receber um IP público para poder acessar esse load balancer. O load balancer ele pega um IP vindo desse recurso aqui. A gente diz que é o IPv4 e ele vai criar, na verdade não vai criar, ele vai deixar disponível o IPv4 para esse load balancer que a gente vai linkar o IP disponível com o load balancer. Tem configuração de proxy. Proxy é na verdade um roteamento que é feito pelo load balancer. Aqui a gente determina como que
a requisição vai chegar no ponto final. Então, se a gente abrir aqui, aqui a gente tem a definição de proxy, que é a parte de roteamento, e também a definição de URL. Então, aqui a gente vai determinar que nesse mapeamento a gente tem um back-end, e esse back-end ele vai ter dois grupos. O primeiro grupo é da região de back-ends 1. Então, nessa região, US Central vai ser criado as VMs nessa minha região específica, e depois eu vou fazer a mesma coisa para uma outra região. Então, uma região vai ter recursos rodando e outra região também vai ter recursos rodando. Eu acho que é basicamente isso. A gente tem a configuração dos health checks, referente a timeout e intervalo que vai ser verificado se o serviço está ativo ou não, etc. E qual porta que a gente deve verificar para ver se tem um serviço respondendo. Antes de proceder, uma outra parte interessante aqui, rapidamente sobre a SH Keys. Então, as chaves são criadas inicialmente. A chave pública e privada é criada, a pública fica na VM, a privada fica na nossa máquina. E aqui uma outra coisa interessante, cada VM quando iniciar vai chamar esses scripts, e os scripts basicamente vão instalar o Nginx, e aí vai fazer uma mudança de string usando o sed, que eu quero, em vez dessa mensagem padrão aqui, eu quero dizer que essa aqui é a região tal. Então, quando eu chamar o serviço HTTP na porta 80, eu vou saber em qual VM isso está sendo processado. Eu acho que a parte importante é basicamente isso. Aqui o nosso serviço já foi criado. Então, se eu fizer uma chamada HTTP no meu load balancer, o que vai acontecer aqui, ele ainda não está respondendo porque o load balancer acabou de ser criado e ele demora alguns segundos até que ele fique ativo. Então a gente vai botar um watch aqui, vamos ficar olhando até o momento que ele aparecer. Enquanto isso, o que a gente poderia fazer é dar uma olhada se as instâncias foram criadas, se tem os IPs disponíveis. Sim, elas foram criadas, está disponível. Tá. Enquanto o load balancer não ficar pronto, a gente pode vir aqui e dar uma olhada nas configurações do load balancer usando o console. Então aqui eu quero ver a situação dos health checks. Então aqui ele faz a verificação para ver se tem algum serviço respondendo nessa porta, seguindo aquelas configurações que a gente definiu de tempo, intervalo e tal. Então as duas regiões estão ativas, elas estão respondendo normal. A gente só precisa esperar um pouco até que o load balancer fique pronto e respondendo. Nessa parte de monitoramento, ele vai desenhar como que essa carga está sendo distribuída. Então, o cluster ativo nesse momento, eu tenho a região da South America e a região da Europa. As duas regiões estão prontas e aqui ainda não ficou pronto ainda. Vamos esperar mais um pouco. Enquanto isso, vamos ver se tem mais alguma coisa para mostrar aqui. Os health checks, aqui tem os backends. Esse backend tem essas configurações. Beleza, agora está começando a responder. Aqui deu algum tipo de problema que ele retornou welcome to Nginx. Deveria ter respondido outra coisa. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Não, tá tudo certo. Eu vou conectar. Ué, agora deu. Peraí, deixa eu olhar fazer isso de novo. Estranho. Aqui ele dá welcome to Nginx e no navegador ele dá a mensagem que eu estava esperando. Talvez tenha algum tipo de cache nesse curl aqui.
É porque agora tá ok. E se eu fizer assim? Estranho. Tá. Mas tudo bem. Eu vou usar o curl aqui, dessa forma. Ou vou usar o navegador aqui. Até melhor pelo navegador ficar renderizado. Tá. Então, beleza. Então, o que acontece agora é esse cenário aqui. A gente tem dois backends, os dois estão ativos. Porque eu estou no Brasil, ele está fazendo essa definição para mim. Quando eu mando uma requisição, o load balancer decide qual que é a rota mais próxima e me manda para essa rota. Então, ele está mandando para South America. Agora, se eu fizer o seguinte, vou entrar aqui na minha página, South America, vou pegar uma VPN e vou conectar nos Estados Unidos. E se agora fizer a requisição, ele pega US Central, porque eu estou na VPN, a VPN conecta no ponto mais próximo, que é os Estados Unidos. Agora, se eu desconectar e fizer novamente, estou na South America de novo. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos simular que South America deixou de funcionar. Então, deu algum tipo de problema, algum tipo de desastre, a região não funciona mais e o nosso health check ele não vai estar respondendo como a gente gostaria. Então a gente faz o seguinte: primeiro eu preciso da lista de IPs para poder conectar na instância do South America. Preciso fazer uma limpa aqui antes. Posso fazer da seguinte forma também, mais fácil. Apaguei lá, vou conectar de novo, digo que sim. E daí aqui eu vou para a minha instância do Nginx. Parei a instância do Nginx no Brasil e aí eu vou tentar conectar na minha instância. Ele dá erro porque ele está configurado para que esse tipo de requisição vá para esse backend específico. Então demora alguns segundos até ele fazer essa mudança. E agora, porque o nosso back-end em South America não está operacional, o load balancer faz essa mudança para a gente, baseado nesses health checks que a gente tem aqui. Então a South America deixou de responder, deixou de estar saudável, então essa mudança é feita automática. Agora vamos fazer o exercício de outra forma. Ativei esse South America de novo e vou trocar o IP para US Central. E lá no US Central eu vou derrubar ele aqui, Nginx, vou dar um stop. Ainda não, porque quero de novo confirmar. South America está funcionando. E aí eu vou lá no minha VPN, vou conectar nos Estados Unidos. E aí eu vou fazer uma requisição novamente. Beleza, Estados Unidos está de pé. Então agora eu vou parar nos Estados Unidos e começar a requisitar aqui. Agora o back-end vai fazer o health check e vai jogar a gente para outra região. Então é basicamente isso. O que acontece é exatamente esse cenário. O load balancer identifica que tem uma região que não está funcionando e faz o switch automaticamente. Isso é bem interessante para a recuperação de desastre, quando a gente tem uma infra com o nosso serviço rodando em duas localizações, duas regiões diferentes. Quando uma região deixa de funcionar, a gente tem uma região secundária que pode assumir o trabalho e em poucos segundos, talvez 3, máximo 5 segundos, a região que deixa de funcionar é substituída por uma nova região. Então é isso. Espero que seja um vídeo legal. Se gostou, deixa um like e compartilha, pode compartilhar e pode se inscrever no canal, é isso que eu queria dizer. Então tá, valeu, obrigado.